Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia, etc e tal. E hoje o nosso tema é um tema muitas vezes muito mal compreendido, que a gente ouve o tempo todo falar nas mídias, nas redes sociais, mas que as pessoas ainda não entendem a diferença entre ser uma pessoa otimista e a famosa positividade tóxica. Então, o nosso tema hoje se chama Desvendando a Positividade Tóxica, os limites do pensamento positivo. E bora lá para a gente falar um pouquinho desse tema aí. Meninas, o que vocês têm a dizer sobre isso? O que vocês acham aí? O que é uma positividade tóxica e o que é um pensamento positivo? O que vocês acham? Gente, esse tema, eu acho que ele é super delicado, né? Porque quando a gente pensa sobre positividade, tem muita gente, inclusive, que questiona isso e fala assim, como assim, positividade? Tudo que é positivo é bom, a gente não pode falar que é tóxico, a gente não pode entender que é ruim, né? Que tem que ser bom e tudo mais. E, na verdade, nem sempre é, principalmente quando não é genuíno, né? Eu entendo e penso muito na positividade, muito nesse sentido, assim, é sobre o quanto aquilo que você está sentindo e até verbalizando é de fato genuíno. Eu acho que a gente pode usar um exemplo como gancho, que, enfim, de repente a gente consegue enxergar um pouco mais essa questão da positividade tóxica, que é assim, você está no seu trabalho, você é chamado pelo teu chefe, e teu chefe, infelizmente, encerra o teu contrato dizendo que, nesse momento, né, não vai ter mais como seguir com você na empresa e tudo mais. Agora, em tempos de layoff, a gente viu muito layoff acontecendo, né? Uhum. Então, isso aconteceu aos montes, né? Muita gente sendo demitida. Enfim, te demite. E aí você volta pra mesa e vem aquele mundaréu de amigos falando pra você assim... Ai... Melhor coisa que te aconteceu, porque agora pelo menos você se livra desse chefe. Melhor coisa que te aconteceu, porque agora você não precisa se preocupar com esse trabalho chato. Melhor coisa que te aconteceu, porque você pelo menos vai poder descansar e tirar um tempo de férias, né? E aí quando a pessoa escuta isso, por mais que a gente entenda que quem tá vindo com uma tentativa bem intencionada, a maneira como ela tá conduzindo isso é de silenciar o sofrimento daquela pessoa. Né? Você tá ali sentindo medo, preocupação, tristeza, principalmente se você sustenta a tua casa, se você tem uma família para, né, enfim, inúmeros boletos para pagar, tá ali preocupado, às vezes numa, né, meu Deus, o que eu vou fazer e tudo mais. E a pessoa tentando minimizar isso, né? Então, o porquê que o sofrer é ruim, né? Nesse momento, você tem que estar no direito de sentir. E de sentir essa dor, e de se frustrar, e de sair arrasado do trabalho porque você foi demitido. E claro que com o tempo isso vai passando, mas eu acho que a gente pode pegar um gancho aí desse exemplo como uma forma de positividade tóxica. Concordo plenamente. Que é exatamente isso que você falou, né, Vi? A questão quando eu falei do ser mal compreendido, é que as pessoas acham que, como você falou, a palavra positividade tóxica, como positivo pode ser tóxico? Sim, porque a questão está exatamente que o pensamento positivo, ele é benéfico, ele é bacana. Mas, ao mesmo tempo, quando isso é levado ao extremo, aí sim passa a ser uma positividade tóxica. É você simplesmente invalidar as emoções negativas. Você ignora, você finge que elas não existem. Exatamente. Como se elas não existissem. Pode falar. É porque teve uma situação, uma vez, eu estava num curso e ficou bem, assim, na minha cabeça isso. Você aprende, você cresce, você amadurece com situações, às vezes, que não são tão boas, né? Você tem né? Você vai se mexer realmente quando tem situações que não são tão boas, porque quando tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, você tem o quê? Aquela acomodação, no geral, que a gente faz. Ai, tá tudo bem, que bom, né? Ai, que legal. Você não vai ter uma ação para aquilo. Geralmente você não vai ter uma ação naquele momento. Quando você tem aquilo de você tem que estar sempre sorrindo, mídias sociais, né? Vamos colocar assim, você tá sempre sorrindo, você tá sempre com o cabelo escovado, linda, maravilhosa, maquiada, magra, né? Chique, em lugares super badalados, tá tudo bem, você não precisa fazer nada.
E quando não é assim? Então, a gente geralmente vai aprender muito mais, vai crescer quando a gente não está em situações tão legais, tão bacanas. Só que o que a gente está hoje vendo muito que está acontecendo? A gente está encobrindo realmente algumas coisas que não são perfeitas, que não são tão legais, e que é aí que está onde tem que ter um movimento, onde as pessoas vão crescer, vão amadurecer com isso. Né? Porque aonde está tudo ok, é muito mais fácil, você não precisa ter ação. Você paralisa e está tudo bem. Então tem aquela coisa, não quero ter trabalho, não quero escutar o meu amigo que está reclamando, né? Porque vai dar trabalho eu ouvir, de repente eu ter que ajudá-lo em alguma coisa. Sim. Né? Isso que você falou é super importante, né, Tina? Você falou da rede social e muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de essa famosa positividade tóxica exatamente por uma pressão social. Exato. Porque a pessoa infeliz hoje não tem lugar mais na sociedade. Você tem que estar sempre feliz, como você falou, feliz, contente, sorrindo, linda, maravilhosa, não perfeita. Demonstrar fraqueza. Não demonstrar. Exato, porque a partir do momento em que você diz que você tá triste, que você tá chateado. Mas por que você tá triste, você tá chateado? Uma outra coisa que eu acho horrível, né, gente? As pessoas falam assim, mas por que você tá chateado? Você tem tudo. Como assim você tá triste? Ou comparar. Você vê aquele ali, tem pior, você tá ótimo. Não, você não tá ótimo. Não é? Você invalida. E isso leva a pessoa para uma sensação de inadequação, uma sensação de fracasso terrível. E é muito interessante porque isso diz muito sobre o quanto as pessoas têm dificuldade de lidar. Então, eu não suporto ver o sofrimento do outro. E aí, por isso, eu tento abafar o sofrimento do outro. Então, voltando para aquele exemplo que eu trouxe, a pessoa vai olhar e vai falar assim, tá, Virgínia, mas eu vou falar o quê pro meu amigo? Ele tá ali arrasado, acabou de ser demitido, eu tenho que falar que vai dar tudo certo. Então, você pode simplesmente dar um abraço, ou se você não quiser dar, não tem problema, e dizer, olha, eu sinto muito. Se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui, o que eu puder te ajudar. Isso é suficiente, né? Porque às vezes aquela pessoa não quer nem ficar ouvindo, né? Ela tá já tão angustiada, já tá tão inúmeros pensamentos ali do que ela vai fazer para resolver aquela situação. E aí eu trouxe aquele exemplo, mas são inúmeras outras situações, né? Ela já tá tão imersa naquilo que de repente você ir lá e enfiar mais coisa na cabeça dela só piora. É muito mais fácil você simplesmente acolher. Só que essa coisa do acolher para as pessoas costuma ser muito angustiante, constrangedor, é um medo do que aquela pessoa, da forma como o outro pode reagir, é um medo do não ter o que falar, né? É como se a gente não pudesse aceitar o silêncio que em alguns momentos tem que acontecer, sabe? E em alguns momentos a gente precisa saber silenciar. A gente precisa saber ouvir o outro e não ficar falando. Porque se eu venho com um mundaréu de coisas positivas para um momento que essa pessoa está em sofrimento, eu não estou ouvindo o que ela está falando. Exatamente. Né? Às vezes ela só precisa ser ouvida. Basta. Ou abraçada. Ser acolhida. Acolhida. Né? Porque a partir do momento em que as pessoas fazem, né, essas falas, como você colocou, né? Nossa, né, que bom que isso aconteceu. Não, gente, a pessoa foi demitida. Como assim que bom? Melhor não falar nada, né? Ou então uma outra coisa também, né? Você precisa pensar positivo, tudo vai dar certo. Uma outra coisa também que a gente, assim, gente, isso chove no Instagram. E assim, entendam o que eu vou falar, porque depois no final eu vou explicar o porquê, tá? Mas vamos lá. A famosa história do você tem que ser grato por tudo. Você tem que ser grato por qualquer situação. Alguém morreu, você tem que ser grato. Você ficou desempregado, você tem que ser grato. Você tá doente, você tem que ser grato. Não. Ai, que grato que, né? Não. Isso é uma positividade tóxica. Como assim eu tenho que agradecer a tudo? Eu tenho que agradecer aquilo que realmente eu acho que eu tenho que eu acho que é válido pra mim. Autêntico. Que é agradecimento autêntico. Exato. Ninguém tá falando aqui que não é pra agradecer, né? Que não tem que ser grato. Mas tem aqueles... No Instagram tem muito, né? Vamos fazer o exercício da gratidão. Agradeça por aquilo até que você não tem. Como que as pessoas vão fazer isso? Se ela não tá sentindo aquilo de fato. E aí você suprime a emoção dela de uma forma que ela começa a ficar com aquilo sufocado dentro dela. E isso é muito ruim pra saúde mental. Porque você começa a achar que você não tem permissão para ficar triste.
pra sofrer. Pra assim, né? De repente, um dia infeliz. Tem dia bom, tem dia ruim. E tá tudo bem, tem dia bom, tem dia ruim. Sofrimento faz parte da vida. Exato. Assim como felicidade também. Quem assistiu Divertidamente, né? Assim, então, maravilhoso. acho que esse desenho, ai gente, é só amor pra esse desenho. Ele deixa isso muito claro, a tristeza ali, né, naquela função toda e o papel importantíssimo dela, né? Então, assim, não vou, bom, já dando um super spoiler, né, pra quem não assistiu, mas a base, inclusive, desse desenho e do que a gente tá discutindo é isso, justamente esse ponto. A tristeza, ela tem uma função, a raiva tem uma função, esses sentimentos que a gente entende como negativos, eles têm função, e essa função é de nos ajudar. Né? Assim como eu senti felicidade, é uma delícia sentir felicidade, alegria, empolgação, né? A gente adora, mas esses sentimentos que são mais difíceis de sentir, mais dolorosos de sentir, que mexem muito mais com a gente, eles têm uma função muito importante. E a Tina falou um pouquinho antes, que tem a ver com a nossa evolução enquanto indivíduo, enquanto pessoa, né? Eu só consigo me reconhecer amadurecendo no mundo, né, e me tornando uma pessoa cada vez melhor, se eu aceitar os meus momentos de dor e sofrimento. Porque se eu ficar ignorando esses momentos de dor e sofrimento, se eu ficar fingindo que eles não existem, ou se eu não olhar para eles, eu vou sair do lugar? Não. Eu vou empacar. Né? Exatamente. E perfeita a sua colocação, né? Porque foi o que você falou. Quando a gente entra em contato com esses sentimentos que as pessoas julgam como negativo, né? Que vão ser a tristeza, a raiva, a dor de modo geral, porque, como você disse, a gente não sabe lidar com a dor, né? Nem com a nossa e nem com a do outro. Mas quando você reconhece isso em você, você, inclusive, reflete sobre aquilo. Uhum. Para você entender o que aquilo está denunciando sobre você. Eu chamo de denunciar porque aquilo tem algo dentro de você ali. Fala de você. Né? Fala sobre você. Então, quando alguém diz, né, assim, acho que não sei como vocês trabalham, mas alguém diz, nossa, eu senti raiva de tal situação, né, na terapia. O que aquilo tá dizendo sobre você? Exato. A gente não pode invalidar o sentimento, porque o sentimento, todos eles, bons ou ruins, eles são recados para nós. E aí, quando a gente invalida, o que a gente tá surdo para esses recados? Surdo, cego para isso. A gente não vê. E o quão a gente pode aprender, né, ouvindo isso, tanto para uso nosso quanto para uso para os outros, né? Quantas pessoas falaram assim? Eu já vi. Olha, uma amiga minha indicou para eu ir na terapia porque eu estava falando com ela sobre o meu sentimento e ela falou: olha, vai na terapia porque assim tem coisas que eu também senti. Que nem você, eu senti na pele. E quem sente na pele é que sabe o quão aquele sentimento é forte, é válido ou não. Então, olha como que é engraçado, né? Das pessoas que não se calaram diante de um sentimento ruim, ajudarem a outra a buscarem ajuda. Às vezes é o que você falou, você não tem nada para falar na hora, nem precisa às vezes, mas você pode acolher e falar: olha, eu já passei por isso também, tem uma pessoa que pode te ajudar. Vai lá, tenta. Busca ajuda. Então, se essa pessoa invalidou e vai ser positiva na hora, não, mas vai dar tudo certo, você tá ótima, não vamos falar disso agora, porque isso atrai, né? Ai, gente, não o atrai, né? Não, olha, você ajudou? Não ajudou, não. Nem um pouco, muito pelo contrário. Você só calou essa pessoa. Você calou. Não. E olha, né? E o contrário que pode ser bom, né? De você... Eu já passei por algo parecido também. Você pode buscar ajuda. Gente, que diferença, né? E aí a gente volta para aquele lugar, né? Da famosa pressão por felicidade. Eu falo assim, o negócio hoje é ser feliz, produtivo e rico no Instagram. Se você tem essas 3 coisas, ó... Tá maravilhoso. Gente, né? tem... E grato. Muito grato. Gratitude e gratiluz. Eu adoro. Falando em gratiluz, eu não sei o quanto vocês veem isso no consultório, assim, é surreal, né? Porque o que a gente escuta, eu vejo muitos pacientes trazendo pra mim isso, assim, de cobrança de que precisam ser gratiluz, né? Esse termo. Adoro. Que precisam ser, porque
Todo mundo porque fulaninha porque ela faz umas postagens super, tá ali com incenso e sentadinha do lado das plantas e maravilhoso. É lindo, mas assim, todo dia você vai conseguir fazer isso? Você vai estar super no humor pra ficar ali curtindo incenso no teu silêncio? Gente, tem dia que a gente acorda virado no giraia, né? Tem dias que eu acordo, que se eu pudesse, olha, é difícil segurar. Né? E não é pra segurar, né? Exatamente, exatamente. Bota pra fora. Né? E aí a gente, assim, o quanto é difícil lidar com essa coisa das cobranças, né? Das redes sociais e das pessoas esperando esse lugar de você sempre tem que estar feliz, de você tem lá que ficar agradecendo o mundo, de que tem que ficar muito realizada, de tem que se sentir sempre muito confortável com tudo, que se tiver ruim tá tudo bem, senta, faz uma meditação que resolve. Ah, não, né? Tem dia que você não quer, tem dia que se você deixar, você quer tacar um vaso na cabeça de alguém. Sim. Eu já tive acessos de raiva, gente. Ó, vou falar uma coisa pra você. Gente, vou contar uma coisa muito importante. Psicólogo também tem dia ruim. Vocês têm dia ruim, gente? Porque nossa, eu sou a rainha deles. Psicólogo não pode ter dia ruim, hein? Psicólogo tem que ser gratiluz. Mentira, não somos gratiluz. Não somos. Somos humanos. Somos humanos. Né? Exatamente. E nossas emoções também são válidas. É que nem quando... Eu não tô falando... Olha, não vou falar mal de coach, não é isso aqui, não é o propósito, tá? Mas eu quero deixar muito claro uma coisa. Você vai, por exemplo, em algumas imersões que não são sérias. Aí você chega lá e a pessoa fala que você pode tudo. Você quer isso, você vai conseguir. Ai, você quer aquilo. É uma positividade maravilhosa. Você segue essas técnicas aqui que tudo vai dar certo. Se não der certo, você não seguiu. Você não fez o ponto 3 aqui. O 3 não cumpriu, né? Aí você pode tudo, você consegue tudo. Você vai ter o sucesso. Você pode ser o que você quiser, se você desejar. Qualquer profissão que você quiser. Viajar pelo mundo inteiro. Rico e famoso. Rico e famoso sempre. Gente, não, a gente não pode tudo. Infelizmente. Infelizmente, a gente não pode tudo. Mas... E nem tudo é tão simples assim. Tão fácil de conseguir assim. Tão rápido de conseguir assim. Exato. Né? Porque, você pode, é mágico, é incrível, você vai conseguir, porque trabalha enquanto eles dormem. Ai, gente, assim... Não. Primeiro, né? É uma preguiça desse discurso que assim... te tira de um lugar de ser humano, te coloca num lugar de robozinho, em que você tem que se tornar esse personagem que consegue, que faz, que acontece, e que no final tá só, sabe assim, o pozinho da rabiola, literalmente. Porque você se desfaz pra se tornar uma coisa que dizem que você deve ser. E aí você não se dá a chance nem de entender o porquê que você quer tudo aquilo. Exato. Não, você consegue, você vai fazer. Mas você não tá entendendo nem o porquê você quer, se faz sentido você querer isso naquele momento. Se você tem condições, se você tem capacidade, se a sua vida é uma vida que se encaixa isso que você deseja ter, sabe? Então, assim... Qual é o sentido daquilo pra você, né? Exatamente. Você vai lá e parece que é a modinha. Exatamente. Você vai meio que, né? Empurrado ali, você chegou. E é o que a Vi falou. O que eu tô fazendo aqui? O que eu quero? Qual é o terreno, né? Que é aquela história da plantinha. Eu gosto de falar, né? Primeiro, você chega ali, você põe a semente, você tem que plantar, você vai regar, você vai adubar, você vai fazer um monte de coisa. Você começa a crescer, se autoconhecer, você entender o que você deseja de fato. Porque o que é riqueza para um não é riqueza para outro. O que é sucesso para um não é para outro. Né? São coisas diferentes, cada um tem a sua visão daquilo. E parece que quer pôr todo mundo naquela caixinha e que vai fazer. E aí, o que acontece? As capacidades das pessoas são diferentes, as potencialidades são diferentes. De repente, você tá aí trabalhando numa coisa que não tem nada a ver com você. E aí, no final, você vai se frustrar. E sim, aí você vai se sentir incapaz. E não vai saber lidar com a incapacidade sua naquele momento, porque você não aprendeu a se frustrar. E aí você fica focado naquilo que não é uma potencialidade sua, e aquilo que de repente que você não está trabalhando, que faz a sua, né? Aí sim, você vai conseguir seu dinheiro, você vai conseguir seu crescimento, etc. Naquele negócio que você vai, o quê? Focar na sua potencialidade, e não do outro, do que o outro está falando que você tem.
Perfeito, muito bem, olha. Então, gostei, gente, cuidado com essas imersões aí, com profissionais que não são sérios. Tina, Não é? revoltadíssima. Eu tô super revoltada. Eu adoro. Gente, porque chega a pessoa lá no consultório e fala assim, queria resolver minha vida em um final de semana e foi na imersão. E aí, você tá no processo terapêutico, né, com a pessoa e de repente a pessoa tem uma descompensação gigantesca, porque ela chega lá e o que geralmente se trabalha em, não tô falando em todas, tá? Mas é assim, é um esgotamento. Eles trabalham com esgotamento. A pessoa tá tão esgotada, porque eles colocam várias atividades durante o dia, um monte de coisa, né, pra fazer, e de repente a pessoa tá tão esgotada que em algum lugar aquilo vai estourar. E às vezes você levanta coisas ali E depois não consegue e depois não consegue Exato. segurar. E é de uma irresponsabilidade isso, porque você está expondo pessoas a fazer um processo que muitas vezes é extremamente desafiador e doloroso, que faz ela acessar questões que ela não tem a menor estrutura para conseguir acessar. Aí, ó, toca para terapeuta, Sim. porque aí volta da imersão Volta tudo. aos pedaços. Né? E aí a gente que vai catar todos os caquinhos que estão ali. Então, isso vem de um lugar de vender a positividade, né? De vender as realizações, vender as conquistas. E o quanto, às vezes, o desespero por não suportar o sofrimento faz com que as pessoas paguem o que tiver que pagar para aceitar esse tipo de serviço e fazer com que essas coisas aconteçam. Essa fórmula mágica, né? E a gente tá cansado de saber que fórmula mágica não existe. Tudo na vida da gente é processo, né? É um processinho. Exato. A gente, criança, quando você é criança, você, né, tem os pais, você vai aos pouquinhos. Você não nasce andando, né? Você não nasce falando, você não nasce entendendo tudo já de uma vez. E a gente tem hoje, até hoje eu não tô entendendo nada também. A gente continua nesse processo. E vamos viver e repensar e fazer. E é isso, porque é justamente assim que funciona. Não adianta a gente esperar que de um dia para o outro a gente vai transformar. Eu falo isso, tem pacientes que chegam para mim assim, Virginia, mas e aí? Quantas sessões que a gente consegue resolver o problema? Então vamos lá. Quantos anos você tem? 30, 40. Amigão, você tem 40 anos de história, 40 anos de muita coisa que você passou. E você quer contar quantas sessões? Que é o quê? Umas 3 sessões para resolver isso? Nossa, eu uso exatamente a mesma frase que você, Di, porque a pergunta é sempre a mesma. Em quantas sessões eu consigo resolver? Mas Ai, não posso falar coach, né? Já falei. Alguns, vou dizer todos, né? Alguns profissionais, né? Não profissionais, né? Vendem que você resolve isso em um final de semana. É a famosa felicidade imediata, né? Se você consegue quebrar uma madeira com um soco, como que você não consegue resolver os seus problemas? Vender felicidade custa caro. E o pior de tudo é que as pessoas pagam. Só que as pessoas precisam né? entender que o preço não é o dinheiro. E elas vão pagar um preço altíssimo por isso. Elas acham que o que elas estão pagando na imersão que elas vão no final de semana para resolver a vida delas é um valor alto e que vai ser incrível. Mas elas não entendem que existe um outro preço aí que é muito mais caro do que o valor, né, do que o preço de fato ali que elas estão pagando. Então a gente precisa entender que qualquer transformação que a gente quer ter na vida, ela exige responsabilidade. Se eu quero resolver de um dia para o outro, eu não estou sendo responsável comigo mesma. Ponto. Não estou. Não existe essa possibilidade de você resolver de um dia para o outro. Sabe assim? A única coisa que você resolve de um dia para o outro é pagar teu boleto. Você pagou, resolveu. No dia seguinte tá pago. Entendeu? Exatamente. Não tem mais nada ali que você consegue resolver de um dia para o outro. Perfeito. Sabe? Em qualquer problema que a gente tem na vida, a gente precisa de tempo para administrar. Até porque as nossas dores, os nossos angústias e conflitos, elas também não chegam de um dia para o outro. Entende? Não adianta falar, por exemplo, um casal que tá no processo de separação. Não adianta falar que mas foi assim, de repente estava tudo mágico. Não tava. Vamos olhar. Vamos olhar com calma, vamos analisar com cautela. A gente vai entender ao fundo que isso está vindo desde antes. Às vezes os sinais eram muito pequenininhos, você não se deu conta. Tudo bem, mas talvez não estivesse tudo bem de um dia para o outro, acabou.
né? E você falou assim dos sinais, e eu sempre falo, os sinais são pequenininhos, mas eles estavam lá. Às vezes a gente também não quer enxergar, né? Exatamente. Naturalmente. A gente quer fazer tipo a galera da demissão. Vai Tá ficar tudo tudo bem, bem. tá mágico, tá lindo. Tá mara. É isso, gente. Tá maravilhoso. E você falou dessa questão da imersão, Tina. Eu já vi muitos casos de pessoas que vão pra imersão e assim, gente, isso também não é duradouro, tá? Não é duradouro. Pessoas que fazem imersão lá de um final de semana, porque sai de lá com aquele pico, né? De positividade. Adrenalina no máximo, né? Exato, e aí você vai desbravar o mundo, né? Só que aí você se depara com a realidade. Você volta pra rotina, Você volta pra os rotina. problemas. E aí você fica ali, né? Eu já vi pessoas saírem de lá naquele pico, como você falou, se depara com a rotina, se depara com a realidade do dia a dia, e aí em 3 meses, ó, aquela pílula mágica acabou, né? Aí a pessoa entra num processo de depressão, de baixa autoestima, de culpa, porque geralmente esses lugares levam você para um lugar de culpa, porque como a Tina disse, se você não cumpriu o item 3... Não foi culpa do meu programa, você que não fez direito. Exato. A responsabilidade é sempre da pessoa, né? Que foi lá tentando resolver o problema dela. Então, a gente não caiam nessas coisas, porque isso tudo é falácia, A gente está aqui numa mentira, manifestação né? hoje. Nós né? estamos, hoje nós... Porque a gente recebe no nosso consultório pessoas, às vezes, destruídas por conta desse tipo de coisa, né? Dessas mentiras, falácias, pseudo qualquer coisa que vocês queiram chamar aí, né? E outra coisa, né? A questão da... Voltando para a história da gratidão. Gente, eu vou falar uma Gratitude, coisa. gratiluz. Eu sou uma pessoa... raramente eu sou uma pessoa de estar mal, de mau humor, né? Ou infeliz com alguma coisa. Eu sou uma pessoa que eu sou muito grata, mas a minha gratidão, eu costumo dizer que ela é genuína, né? Então, acho que esse é o ponto, né? A gente não está falando para não ser grato, a gente está dizendo para que isso seja verdadeiro. Para que você agradeça. Eu estou grata de estar aqui hoje, né? Porque isso é real, porque isso eu sinto, porque isso me traz uma felicidade, né? E não por coisas, né? A pessoa senta lá, e eu falo, sou grata porque eu sou rica, sou grata porque eu sou milionária, sou grata porque eu sou sucesso, sou grata porque eu tenho o amor da minha vida. A pessoa tá lá toda ferrada, entendeu? Acabou de passar por uma decepção amorosa e diz, sou grata pelo relacionamento maravilhoso. Não, eu não tenho um relacionamento maravilhoso, eu tô agradecendo o quê? Não faz sentido um negócio desse. Exatamente. Né? E outra coisa também, né? Não basta você ficar ali, né, naquela meditação, naquela coisa da gratidão, naquela coisa quase que espiritual. Não estou falando mal de espiritualidade, entendam, né? Mas tem que ter uma ação. Qual é a sua ação no mundo? Para que aquilo que você quer aconteça. Porque não é fazendo imersão de um final de semana, não é fazendo exercício só de gratidão que as coisas vão acontecer, gente. Exatamente. Se eu não levantar o meu bumbum da cadeira, né, e correr atrás, não vai acontecer de maneira mágica. E acho que assim, isso que você falou, Thaís, é justamente quando a gente entende e estuda sobre positividade tóxica e olha de uma forma mais profunda para isso, a base é entender que ser positivo é muito potente, né? Como você mesma falou, desde que seja genuíno. Desde que seja algo que você realmente sente. E não algo que você está fazendo ou sentindo para encobrir alguma coisa, né? Se eu estou tentando encobrir algum sentimento, encobrir o sentimento de alguém, encobrir uma situação, não é genuíno e se torna tóxico porque leva a prejuízos, né? Tudo que é tóxico leva a prejuízos. Então, vai levar a gente para algum ponto ruim em algum sentido. Pode não ser imediato, pode ser com a melhor das intenções, né? Então, eu fiz isso pensando no melhor para fulaninho. Então, mas você não tá ajudando fulaninho. Se você não tá ajudando, não atrapalha, né? Então, é muito simples. Mas acho que o principal é entender isso, assim, é sobre ser genuíno com as suas emoções. Entender as suas emoções, percebê-las, reconhecer e respeitar que, como qualquer ser humano, nós temos emoções que são muito prazerosas de sentir e emoções que são muito difíceis de sentir. E que elas vão exigir da gente. E que, infelizmente, a gente vai ter que passar por elas, porque elas vão, de alguma forma, proporcionar pra gente um processo, né? Que a gente vai entrar pra gente poder
ter essa função de responsabilidade, né? Eu vou assumir esse lugar de responsabilidade. Então, o cara que foi demitido lá, que a gente tá falando desde o começo, em algum momento ele vai levantar da cadeira e falar, cara, tá, vou mandar uns currículos, vou entrar em contato com uma galera, vou me movimentar porque eu não posso ficar parado. Mas deixa o cara sofrer um pouquinho, deixa sentir, deixa ficar pé da vida, deixa se revoltar, né? E até porque a pessoa que nem, assim, por que a pessoa foi mandada embora? Tem vários motivos e tudo você deve refletir no porquê. Não Sim. pensar que é só culpa sua, obviamente. Ai, porque eu sou incapaz. Não é isso que eu tô falando. Mas assim, fui mandado embora porque a situação do país pode ter sido. Fui mandado embora porque, de repente, não era uma área que tinha muito a ver comigo, né? Não era uma coisa, às vezes, que nem eu estava me dedicando muito. Não estava gostando. Fui mandada embora porque eu não fui responsável. Não fui pelo meu responsável. Um ponto. Houve uma redução de quadro, porque de repente para a empresa a Exato. prioridade não é aquilo, e de repente ela precisou fazer um corte também. Então, é real. aí faz a pessoa se mexer. Então, se é esse, aí ela vai repensar, não, é um cargo realmente que eu gosto, é uma coisa legal, eu quero continuar nessa área, então eu vou, né, me atualizar, eu vou atrás de uma outra forma de horário de trabalho, né, ou um online, que agora tem muita gente trabalhando home office, etc. Então, tem várias coisas assim que dá pra, mas aí tem esse movimento que vocês falaram. Né? Não adianta você estar lá, xingar porque a empresa te mandou embora. Um exemplo que eu tô dando é porque tá tendo muitas pessoas realmente tendo problema, né, nessa parte de desemprego. Mas repensar, né, o que aconteceu ali. E não numa forma de julgamento, mas uma forma de resolver, de resoluções, de modificações na sua vida. Que de repente gente, será que também esse não é o momento agora de eu tirar aquele antigo sonho na gaveta que eu não tô mexendo e que eu já deveria ter feito, de repente mudar de área, uma coisa que eu tô postergando, de repente é uma coisa, uma forma de recomeçar e você tá deixando aquilo. Aí sim eu penso numa positividade de você falar, olha, de repente isso aconteceu para eu olhar para aquilo que eu tava deixando jogado de lado, eu não tava me mexendo para fazer. Sim. Então deixa eu usar isso aí sim de uma forma positiva, mas De você fato. tem ação, gente. É a diversidade que vai levar você para uma construção de alguma coisa, porque suprimir os sentimentos também foi o que você falou. Você não olha para aquilo que tá ali jogado para baixo do tapete. E aquilo né? pode se repetir, né? Exato, e você não constrói nada. Mas a positividade, exatamente, a positividade tóxica, ela não constrói, porque ela é irreal. Simples assim. Né? Agora, quando você olha para as questões, para as suas adversidades, para os seus buracos, como eu costumo dizer, aí sim você começa a construir alguma coisa. Né? É isso mesmo. Ai, gente, como é difícil, né? Se colocar nesse lugar de conseguir segurar e lidar com as suas próprias emoções, né? Sim, e entender, inclusive, de que você também não precisa se forçar, né? Tá feliz o tempo todo, a dar conta de tudo o tempo todo. Tá sempre mascarado. A né? Criar lidar com aquilo. tudo, porque a gente não lida com tudo também, né? Fica aí o segredo, a gente não lida com tudo. Exatamente. E eu acho que é legal agora a gente falar aqui, meninas, sobre como é que a gente lida, né? Então, com essas questões. Como que eu posso buscar aí um equilíbrio, né? Entre o que é a positividade tóxica, né? E o que é o pensamento positivo. Como que eu faço isso, né? Então, eu trouxe alguns pontos aqui, né? Que, né, retomando, vamos dizer que é o contrário de tudo que a gente falou, né? Mas vamos retomar aqui. Uma das coisas, né? É a importância, né, de lidar com isso, com essas situações de maneira real e considerar suas emoções. Ou seja, reconhecer, gente, que a vida ela é feita de coisas boas e de coisas ruins. Nem todo dia é legal, tem dias que realmente a gente não tá bem e a gente tem que reconhecer e dizer, ok, eu estou com raiva. Expressar o seu sentimento de maneira genuína, né? Entender que isso faz parte da experiência humana. Essa é uma das coisas. Um outro ponto importante, né, pegando o gancho dessa primeira, reconhecendo e aceitando esses seus pontos, essas suas emoções negativas, isso vai fazer com que você, de alguma maneira, consiga enxergar uma forma de crescimento com esse sentimento que você ali está reconhecendo como fazendo parte do ser humano. Né? Eu sempre brinco, né, com as pessoas, eu falo assim, gente, todos nós temos o nosso lado Darth Vader. Né? Temos coisas boas e temos coisas ruins, sentimentos bons, sentimentos ruins, isso faz parte do ser humano. Essa dualidade faz parte da nossa condição humana mesmo, né?
Então, acho que esse é um ponto importante. Eu lembrei do Gollum e do Sméagol, cada um de um lado, assim, né? Parafraseando. Senhor dos Anéis, eu lembrei. Não é? O Gollum e o Sméagol. A gente tem nossos dias Gollum, nossos dias Sméagol. E tá tudo bem. Exatamente. Eu gosto de pensar que esse lado Darth Vader que a gente tem, não necessariamente a gente precisa endemonizar e transformar em algo 100% ruim. Porque apesar dos pesares, Darth Vader fez os feitos dele, né? É. Então, assim, ele fez as movimentações dele. Eu não sou uma pessoa muito do Star Wars, confesso. Senhor, meu marido, sim, super, mas eu não sou essa nerd. Mas eu sei que, de fato, quando a gente entende esse cenário Darth Vader, a gente fala sobre essa coisa do fazer, do ação, do agir. E que vem a partir do sentimento negativo, vem a partir do sofrimento. Pode ser pela raiva, pode ser até pela tristeza. Eu tenho sinalizado muito isso no consultório, de que a raiva, muitas vezes, ela tem uma função importantíssima de nos impulsionar. Né? Eu não consigo enxergar a raiva necessariamente como algo 100% ruim, porque ela, na verdade, nos empurra. A gente fica, às vezes, tão enfurecido com alguma coisa que é aquilo que faz a gente se movimentar. Então, pode ser muito potente pra gente, né? Num processo de transformação e de ação diante de uma situação assim. Então, quando a gente pensa sobre essa dinâmica de positividade e de como lidar e de como fazer esses enfrentamentos, é entender que a gente vai ter esses dois lados, esses sentimentos que se manifestam por duas vias, positiva ou negativa, e principalmente, a Thaís estava falando sobre o aceitar, né? A gente também precisa entender que existe uma questãozinha aí que a gente odeia, chamada tempo. A gente, às vezes, precisa de tempo para aceitar. E, às vezes, o tempo não é tão rápido quanto a gente gostaria, não é tão urgente, mas ele acontece. A gente consegue fazer isso fluir. Só que precisa respeitar esse processo, né? E às vezes é o tempo que vai convocando a gente a esse lugar de responsabilidade, de percepção, porque começar a ter essa crítica, né? A Tina estava falando dessa coisa assim, poxa, mas eu fui demitido por quê, né? Então, começar a construir essa crítica sobre o que aconteceu exige tempo. Exige que a gente olhe com cautela, com paciência, né? Então, eu preciso ser positivo de primeira? Eu preciso reagir de primeira? Não, me deixa sentir um pouquinho. Deixa eu entender um pouquinho essas emoções acontecendo aqui. E aí, sim, eu vou conseguir trabalhar essa positividade, essa ação, essa realização que eu preciso, né? Eu não vou conseguir me responsabilizar por uma coisa se eu simplesmente estou querendo fugir dela. É aí que vem a positividade tóxica. Então, assim, fuga não nos leva a lugar nenhum, infelizmente. Eu sempre vou pelo autoconhecimento, né? Eu vejo que, assim, a gente falou muito na autenticidade, daquele sentimento nosso ser autêntico, então eu vejo sempre da gente olhar para todos os nossos sentimentos. Na fenomenologia, a gente olha muito isso. Para um pouco, olha para aquilo, sente o que você está sentindo no corpo. Porque o corpo, ele é o seu sinalizador de muita coisa. A mente, a gente não consegue ver, né, o que está acontecendo. Aí, geralmente, vai para o corpo. O que você está sentindo no corpo? Valida isso, né? Então, eu vejo que, assim, para a gente ter uma positividade verdadeira, a gente precisa, primeiro, validar os nossos sentimentos. Validando os nossos sentimentos, que tá tudo ok, eu tô sentindo isso nesse momento, eu tô triste por quê? Ah, aconteceu isso. Vai melhorar um dia? Vai, eu vou trabalhar para isso, eu vou construir, né? Eu vou fazer outras coisas, eu vou sair, eu vou me distrair, vou tentar de outras formas, né? Vou vivenciar novamente, talvez, outras situações difíceis. Então, assim, olha um pouco para o teu corpo, olha para o que você está sentindo, valida isso. E, principalmente, pessoas que você confia, você pode externar o que você está sentindo. Vá numa pessoa que você confia, num amigo, num colega, num familiar. Fale para quem você tem essa abertura. Não tem problema. Não tem essa pessoa no momento, procure ajuda, então, de alguém para te ouvir. Então, no caso, aqui, nós psicólogos, né? Sim. Vai procurar um profissional, até porque tem uma coisa muito importante aí. Tem o tempo que a gente falou, o tempo de maturidade para lidar com os sentimentos. E lá, o profissional vai saber respeitar o seu tempo, criar esse seu chão. Então, vai nisso. Sim.
Acolher quando for necessário. Acolher, né? Eu falo assim, você tem seu ritmo, às vezes eu falo pro paciente, mas quando eu tô achando que você pode um pouquinho mais, eu vou te sinalizar, eu vou te dar um empurrão às vezes, eu vou te alertar, você pode mais que isso, né? Mas eu sei que você vai poder mais que isso. Então, procura pessoas que você confia para estar realmente trocando, né, falando dos seus sentimentos. E quando você não se vê nisso também, procure profissionais para te ajudar nesse ponto. Milagre não acontece de um dia para o outro, não existe, gente. Exatamente. Tudo isso é um processo e é demorado. Até para você sentir essa positividade, ser feliz também não é fácil, porque o que é a busca da felicidade, né? É muito individual. Exato. Né? Então, cada um de nós entende a felicidade se de um você ponto não de vista. sabe o que você quer, né? O que para você é ser feliz, como que você vai chegar nessa felicidade? Então é esse recado que eu deixo. Muito bom. E em última análise, né, gente, que a gente pode dizer que a positividade é realmente saudável, é aquela que valida todos os seus sentimentos, tanto os bons quanto os sentimentos não tão bons assim, né? Então, gente, mais uma vez, obrigada por mais esse momento aqui conosco. Um beijo para vocês e muita positividade saudável, né? Reconheçam suas dores, né? Validem seus sentimentos. E o que precisarem, nós estamos aqui. Um beijo, curta esse vídeo, compartilhe, nos siga nas redes sociais. De novo, aquele recado de sempre. Dúvidas, mandem dúvidas. aí. Gente, se quiser sugerir também aí ideias, né, para os próximos episódios, a gente está super aberta para ouvir. Um beijo para vocês e até a próxima. Até, pessoal. Até, gente.